E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Química objetiva na área. A gente vai fazer mais uma aula aqui relacionada ao que? A ligação química na nossa playlist aí. E hoje a gente vai ver a propriedade dos compostos iônicos. Na aula anterior a gente já viu que era um composto iônico. Então vamos ver quais propriedades, tá? Esse tópico, gente, é um dos assuntos que cai no Enem, tá? Lá fala propriedade dos compostos iônicos. Então é uma aula bem rápida, bem simples, que é importante vocês saberem. Então vamos lá, gente. Começando com a primeira propriedade relacionada ao estado físico dos compostos iônicos. Em geral, eles são sólidos, tá? Então, na natureza, em temperatura e pressão ambiente, eles são sólidos. Por quê? Porque a força de atração elétrica mantém cátions e ânions firmemente ligados. Então, como os compostos iônicos estão ligados por atração de cargas de sinais opostos, né, os cátions positivos e os ânions negativos, como a gente pode ver nessa imagem aí, essa atração, gente, de carga de sinais opostos, ela é extremamente forte. Então, para mim romper essa atração, gente, eu vou precisar de uma quantidade de energia muito grande. Então, o que acontece? Essas cargas de sinais opostos se aproximam muito, elas se atraem fortemente, faz com que esses compostos na natureza são encontrados na grande maioria no estado que sólido, tá? Então, devido a essa explicação aí. Isso também resulta numa outra propriedade dos compostos iônicos. Eles têm altos pontos de fusão e de ebulição, tá? Então, o ponto de fusão e de ebulição de compostos iônicos são elevados. Por quê, gente? Acabei de explicar, porque é preciso fornecer uma quantidade enorme, né, de energia para separar os íons e vencer a atração eletrostática existente entre eles. Então, para me separar, gente, esses íons que estão se atraindo fortemente, tá? É necessário uma quantidade grande de energia para me romper isso aqui. Devido a isso, gente, a gente tem o que? Elevado ponto de fusão e de ebulição, tá? Porque é difícil romper essas ligações aí eletrostáticas. Então, gente, também temos outra característica que está relacionada à solubilidade, tá? A maioria dos compostos iônicos, gente, eles são o quê? São solúveis em água, tá? A água aí que é o nosso solvente universal na química, né? A principal substância que nós temos. Mas existe muito que não são, apesar de serem polares. Então, se o professor perguntar para você em relação à solubilidade dos compostos iônicos, você vai dizer que a maioria é o que? É solúvel em água, tá? A maioria, não todos, tá bom? O que acontece, gente? Quando a gente joga um composto iônico em água, acontece um fenômeno que a gente chama de solvatação. O que vai acontecer? A água, tipo, vai atacar o composto iônico, vai atacar os seus íons lá. Os íons positivos, que são os cátions, e os negativos, que são o ânion. Então a água ela vai começar a rodear aqueles íons, ela vai tirar um por um. A parte positiva da água, que é o hidrogênio lá, né, ela vai o que? Ela vai cercar a parte negativa do composto iônico. Enquanto que a parte negativa da água, que é o oxigênio, ela vai o que? Ela vai atacar a parte positiva do composto iônico, tá? E por isso ocorre o que? A solubilidade dos compostos iônicos em água através do fenômeno que a gente chama de solvatação. Tranquilo? E devido a essa solvatação, gente, isso vai resultar em uma outra propriedade do composto iônico, que é a condutividade elétrica. Eles conduzem corrente elétrica na fase líquida ou em solução aquosa, quando os íons estão livres. Na fase sólida, não conduzem corrente elétrica. Então, devido a esse fenômeno da solvatação, gente, a gente vai ter o quê? Íons livres em solução, íons livres na fase líquida. Devido a sempre quando tiver íon livre, gente, a gente vai ter o quê? Condução de corrente elétrica, tá bom? Então, uma característica aí dos compostos iônicos. Seguindo aí, gente, nós temos a ternacidade, né? A ternacidade, a gente viu lá no nosso módulo de introdução à química, está relacionada à resistência ao impacto. Então, os compostos iônicos, eles possuem baixa ternacidade, ou seja, eles são fracos quando eles recebem algum impacto. Por quê? Quando sofre pressão, os íons de mesmo sinal se aproximam e se repelem, fragmentando o cristal. Professor, explica aí, muito simples. Temos aqui uma estrutura de um composto iônico. Caso esse composto iônico ele sofra algum impacto, por exemplo, vou dar uma martelada aqui nele, punk, o que pode acontecer? Eu posso que lá dentro da estrutura do composto iônico deslocar ela. Deslocando a estrutura do composto iônico, eu posso fazer que cargas de mesmos sinais, como aqui, ó, positivo com positivo e negativo com negativo, se aproximarem. Devido a elas se aproximarem, vai acontecer uma repulsão eletrostática. Porque a gente sabe que carga de mesmo sinal que ocorre repulsão. E com isso o que vai tornar o composto iônico fraco. A própria estrutura do composto iônico vai se repelir, ela vai se fragmentar. Vai acontecer a fragmentação desse composto iônico. Então, por isso que a gente diz que eles possuem baixa ternacidade, tá bom? Mais uma propriedade aí, gente, está relacionada ao quê?
a dureza, né? A dureza a gente viu lá no nosso módulo de introdução à química também, está relacionada à resistência ao risco. Então, em geral, os compostos iônicos eles possuem elevada dureza, ou seja, grande resistência a ser riscado por outros materiais. Tá bom? Então essas são as propriedades dos compostos iônicos que vocês precisam saber. E aqui eu tenho um resuminho bisurado para vocês, tá bom? Os compostos iônicos, a temperatura e pressão ambiente eles são sólidos, eles possuem elevados pontos de fusão e de ebulição, a maioria é solúvel em água, eles conduzem corrente elétrica no estado líquido e aquoso, não conduzem no estado sólido, tá bom? Tem baixa tenacidade e são duros, tá bom? Então essas são as características dos compostos iônicos. Então, gente, essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Forte abraço a todos e até mais.